Hoje é 9 de março de 2021, são 16 horas e 12 minutos. O Escriba ontem fez uma análise muito ética de algum aspecto correspondente ao habeas corpus 193.726 do Paraná, que está a mudar, pela consequência, parte mensurável dos aspectos políticos ligando o Brasil ao futuro que vem por aí, porque o conflito existente na expectativa das eleições é certamente, independentemente dos méritos de um ou outro dos candidatos, é esse conflito uma pendência, um combate entre a chamada direita e a denominada esquerda, que estão a vigir no Brasil, sim, e no mundo também. Este antigo escrevinhador ontem submeteu-se à segunda dose da vacina posta em salvação da humanidade, a vacina que puseram nas veias do Escriba é aquela dita fabricada pelo Butantan, a mais brasileira das instituições que há no país. O Escriba já tomaram, evidentemente, a primeira dose. Ontem tomou a segunda de manhã cedo e veio ao trabalho em seguida, desafiando até mesmo as prescrições correspondentes ao isolamento, aquela coisa toda, porque este velho escrevinhador de direito penal desempenha suas funções em casa. Havia prazos correndo via internet e não física, mas os prazos correm sim e constituem um fantasma assustando os advogados à noite. Então o Escriba tomou a vacina e veio ao trabalho. E hoje também compareceu para terminar os seus escritos, mas com uma sensação meio esquisita de que havia alguma coisa nesse corpo sofrido que não estava a trabalhar bem, não. O Escriba não digita, não usa computador, tem digitadores competentes que escutam o seu ditado e colocam aquilo tudo na internet após correções, estas sim feitas com muito cuidado. Mas ontem o Escriba à noite estava um pouco zonzo, meio esquecido ou com alguma dificuldade na desenvoltura que normalmente tem em condições assemelhadas. Enfim, o Escriba ontem à tarde
estava cansado. E hoje mais ainda. São 16h20, às 17 com certeza vai descansar em casa, porque essa vacina, embora não produza grandes prejuízos na integridade física, ela mexe, é claro, com o corpo do paciente, principalmente quando ele já tem 85 anos. Mas este escrevinhador foi vacinado, sim, e espera que amanhã já esteja na plenitude da sua capacitação de dirigir razoavelmente esta máquina que já viveu bastante. Ontem este advogado fez algum comentário sobre o habeas corpus, que está mudando aspectos políticos, sim, neste país. Relator dos embargos de declaração no habeas corpus número 193.726 do Paraná. Ministro relator Edson Fachin. Um procedimento juridicamente complexo, dentro do qual este advogado não há de penetrar, não, porque é um barril cheio de explosivos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse advogado não tem que se intrometer no mérito dessa disputa que está sendo entregue a advogados competentes e a procuradores da República igualmente providos de intelectualidade muito bem posta, não se indo a qualquer comentário maior quanto ao eminentíssimo ministro Edson Fachin, que é o relator, e mais adiante a manifestação que virá, sim, dos demais membros do Supremo Tribunal Federal. Este escriba já foi um estudioso de processo penal. Tem um livro sobre nulidades que, ao tempo, despertou uma dose qualquer de afeto da comunidade jurídica brasileira. E este escrevinhador, independentemente da importância das criaturas visadas nos conflitos judiciais respectivos, este escriba via o processo penal como uma espécie de jogo de xadrez, em que as partes iam a um debate sinuosamente intelectualizado, num desdobramento que tinha seus prêmios e tinha seus castigos também, porque quando um dos jogadores era vencido, aquilo se refletia com bastante proeminência na figura do paciente, resultando a perda em alguns anos de reclusão num presídio infecto. O escriba leu as 40 e poucas páginas desse despacho do ministro Edson Fachin nos embargos de declaração que justificaram as linhas mais importantes dos matutinos paulistas.
e das redes de televisão também, fazendo balançar a bolsa de valores e levando os politólogos a disputas muito sérias sobre o futuro da nação. Leu essas páginas vertentes todas e não há de comentá-las não, porque embora tenha muita vontade de intrometer na inteligência desse despacho longo, a sua colher de pau de advogado antigo, priva-se disso por respeito a todos aqueles que estão a terçar armas neste desafio entre acusação e defesa, com resultante na figura de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, o Paulo Sérgio não se intromete na análise disto aqui. Apenas se permite trazer a lume, episodicamente, aquelas afirmações vindas de um lado e de outro dos intérpretes desse combate, correspondendo tais embrulhamentos às consequências indiretas da concessão ou não, em largo ou estrito espectro, desse habeas corpus em definitivo. O que esse escriba tem em mente quando usa essa teia mais ou menos sofisticada de palavras é a afirmativa posta há deshoras em todos aqueles que estão a disputar e a conversar sobre essa impetração, as consequências indiretas que estão vertendo na imensidão dos raciocínios postos à margem do decisório principal que se afirma por aí. Afirma-se que o ministro estaria tentando com esse despacho, não pelo que escreveu, mas pelo que deixou de inscrever, estaria tentando salvar um pedaço da chamada Lava Jato, em favor, segundo se diz, de todo o esforço meritório desenvolvido no sentido de punir os culpados por muitos e muitos atos de corrupção relevantes, inclusive aos cofres da República. Então, o ministro estaria tentando salvar porções da Lava Jato. Quais seriam tais pedaços? Diriam, quem sabe, com a inocente participação de um ou outro réu injustiçado. Qual seria a salvação desses pedaços? Diriam respeito, talvez, a
consequência política de uma ou outra opção no sentido de análise do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que se diz quando se afirma que o ministro teria tentado salvar um pedaço da Lava Jato? Isto começou faz muito tempo, é claro, e se desenvolveu nos Fs e Rs das esquinas do procedimento e da prova produzida e da convocação de uns e outros para a vigilância e a fiscalização daquilo que acontecia dentro e fora da Lava Jato. Ao ver deste antigo advogado criminal, o ministro busca e, quiçá, vai-se buscar consequência assemelhada na disputa a acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro tenta manter fechada a boca de uma série de provas que estão a ser liberadas pelo ministro Lewandowski em condições paralelas a esta, concernentes tais provas a possível abastardamento do equilíbrio entre o juiz Sérgio Moro, ao tempo em que evidentemente juiz era, e partes ou porções do Ministério Público Federal envolvidas no debate judicial que se desenvolvia. Nós não sabemos a extensão, os limites, a compartimentação e a vocação daqueles que intervieram nessas conversações que foram, na verdade, descobertas ou com seus segredos rasgados por aqueles que são ou foram especialistas na vituperação do segredo de comunicação entre seres humanos interessados em um ou outro pormenor da convivência. Em outros termos, o que houve e o que há nesses diálogos e comunicações outras entre o antes juiz Sérgio Moro, depois ministro e agora advogado, e pedaços ou porções do Ministério Público interveniente nesse conflito judicial que é, quiçá, o mais importante tramitando nos recantos e nos gavetões do Supremo Tribunal Federal e tribunais com competência menos relevante. O que há ali? Quem sabe o que há naqueles diálogos que foram entesourados na Suprema Corte após remetidos a um ou outro compartimento da jurisdição? Quais as pendengas postas a vigir nesses debates? Quais segredos de alcova teriam sido
menos acobertados, enquanto postos à disposição dentro do processo criminal em evidência, ou num ou noutro procedimento em tramitação. É disto também que o ministro Fachin deve ter receio, porque ele, relator destes embargos, deve ter visto ou metido a honrada inteligência nas páginas que registraram a transposição do verbo para a linguagem escrita. Ou mesmo o ministro se teria posto a par das conversas havidas nesse farnel, que pode e deve ser, em certos aspectos, o resultado de um debate teórico sobre processo penal, sobre direito penal em si, mas pode ter feito introdução em aspectos outros menos saudáveis do relacionamento entre a jurisdição e a acusação pública. É isto sim que o ministro Edson Fachin deve estar colocando a reflexão para invalidar esta pretensão punitiva agora em fase adiantada, sim, mas no meio de tudo, no meio daquilo tudo, há um botão vermelho com as pétalas se desfolhando em razão de comentários eventualmente menos saudáveis, respeitando a colocação de debates sobre aspectos menos meritórios do conflito. Em outros termos, e afinal de contas, o que o juiz Moro pode ter dito, o que o membro do Ministério Público pode ter afirmado, vez ou outra, nessas conversas captadas desairosamente, diga-se de passagem, por um interveniente antes misterioso e depois posto às claras no meio dessa tramitação toda. É isto que o ministro Edson Fachin pode ter posto fora da solidão durante o exame desses embargos de declaração, vendo-se que, a não ser que o escriba se engane, não há uma palavra nesses embargos ou no despacho tendo relação com violação de segredo em conversas eventuais entre o juiz Moro e terceiros interessados na solução do conflito. Se quando, por essa pretensão do ministro Fachin, vem a inteligência ou a percepção deste velho escriba que o que se teria conseguido com este estacato teria sido apenas uma pausa para a meditação, porque o procedimento penal sob vigilância, exame ou fiscalização, ele se espraia. E em se espraiando,
toda a compartimentação que vem junto com as declarações postas sob sigilo lá atrás e desvestidas agora, toda essa compartimentação é posta a público também. Porque se esta divisão for a competência de primeiro grau, tudo aquilo que foi apurado lá dentro vai junto, multiplicando-se as possibilidades, evidentemente, de desvestimento dos segredos havidos lá atrás e divisíveis e postos a público posteriormente. É disto que o ministro Edson Fachin tem receio. E é isto, com certeza, que não se há de poder obter como resultado, porque esses segredos desvestidos em frações, onde chegassem ao conhecimento do público em geral e dos juristas em particular, resultando em consequências impensáveis neste instante, ligadas tais consequências à descrição ou não a presidir o comportamento do antes juiz Sérgio Moro e dos representantes do Ministério Público especializados nesse tipo de ação penal. Finalizando esse exame, que é perfunctório, obviamente, porque eticamente este velho advogado se impede ou se proíbe de examinar isto tocante aos prolegômenos postos com extrema dose de cultura pelo ministro Edson Fachin. Finalizando isto tudo, este escriba gostaria de não vir a conhecer os pormenores desses segredos despidos, se e quando isso vier a suceder com despropósitos em relação à ética que deve presidir as relações entre o Poder Judiciário e as partes intervenientes. Este velho advogado criminal há de ficar muito triste se a politização e o desvestimento do segredo vierem a atacar com ou não muita soberba os segredos da comunicação entre uns e outros, sabendo-se que tal tipo de comunicação, nos seus meandros ou nas suas profundidades, tal tipo de comunicação é proibida, sim, ao juiz e às partes intervenientes. Nisto realçados os advogados e os representantes da acusação pública. Dito isto, o escriba evidentemente se cansou porque os efeitos da vacina estão a fazer um fortalecimento muito grande no cansaço deste velho escrevinhador. O escriba vai cessar suas atividades, outras atividades, são 20 minutos para as 5 horas, vai descansar um pouco esperando que amanhã esses compostos químicos que lhe puserem no corpo, que lhe puseram no corpo, estejam se esvaindo a ponto de permitir o trabalho na plenitude. Mas,
satisfez-se a vontade da ciência e se satisfez também a expectativa de que isto venha a protrair nesta espécie de cobaia este cansaço que está já exigindo satisfação, prudência e descanso. Dito isto, vamos encerrar as atividades hoje e la nave, vá.